Gente, Catarina, quanto tempo que eu não sei mais quem é Catarina, gente. Bom dia, Catarina, bom dia, Manuel. Gente, a Catarina veio para minha aula, hein? Uhul! Polícia Civil também veio. Bom dia, tudo bem, Catarina? Saudades de ti. Deixa eu ver quem está aqui comigo nesse dia. Eduardo. Gente, que houve? Professor, Oi, renovaram o pacote da internet? O que aconteceu? Catarina, Emanuele, Brian, Polícia Civil, né? Eduardo. Então tá bom. tranquilidade, professor. Tranquilidade com o senhor. Tô Saudade. bem também. Que bom. Por que tá assim? Tremendo desse jeito. Hoje eu acordei cantarolando. Ah, você acordou cantarolando? Que bom. Que bom, tá? Que bom. Coisa legal. Estão vendo aí alguma coisa? Carro do gás. Bom dia, Milena. Manu, você está conseguindo enxergar aí? Milena, Catarina, todo mundo vendo? Tô vendo sua biblioteca. Na biblioteca? Que isso, que absurdo. E agora? Agora tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Então tá bom. Então, olha só, gente, não é novidade para vocês, né, que a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 1922. Aqui do lado nós temos o cartaz, né, que estava fazendo a divulgação da Semana de Arte Moderna em 1922. Daqui a 2 anos farão 22, fará 100 anos, né, que ocorreu o evento, né, em São Paulo, como vocês sabem. Até então vocês sabem que São Paulo era conhecida por Mário de Andrade como a Pauliceia Desvairada, né? Então, olha só, eu vou dar uma lida no parágrafo e vou parando para explicar, tá? Semana de Arte Moderna de 22, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Até aí, turma, não é novidade para vocês, né? Porque nós vimos isso ano passado. Escritores, né, representando literatura, artistas plásticos representando a própria artes plásticas, arquitetos, porque a arquitetura é uma forma de arte, e músico, né? Porque a música não vai deixar de ser arte nunca. Então, foi inserida nas festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, né, em 1922, ou seja, a independência do Brasil aconteceu em 1822. Lembram disso? A proclamação, né, da independência? 7 de setembro de 1822. Depois de 100 anos, comemorou-se, né, a Semana de Arte Moderna em comemoração à independência do Brasil. Apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte teor conservador predominante no país desde o século XIX. Gente, mais uma vez aí lembrando, o Brasil precisava de uma cara nova, precisava de uma renovação, né? E por isso a questão da mudança, da transformação, né? Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 22, realiza-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas.
a produção de uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional, era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar. Turma, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: para você poder criar algo, você tem que se inspirar em algo. Então, não tinha como você criar uma arte tipicamente brasileira sem inspirar em algo que era referência, que era fora do país. Então, o Monteiro Lobato, ele criticava muito isso, né? Que ele criticava, que ele dizia que seria uma cópia de algo que já existia, mas não era uma cópia. Olha só, para você poder criar, exemplo, vocês são meus alunos. Para vocês poderem criar um texto, não significa que eu orientei vocês de alguma forma. Então, não é a questão que tudo se copia, é a questão que você foi orientado a você buscar uma identidade. Quando você escreve seu próprio texto em redação, você está buscando uma identidade com a orientação do professor que está te dando. Estão entendendo, turma? Um cantor. Se você chegar para alguma cantora, quem foram os cantores que te influenciaram? Alguém te influenciou. Então, não existe isso que foi uma cópia, como o Monteiro Lobato estava dizendo. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Que não é uma questão de cópia, e sim uma questão... Bom dia, Bruno. E sim uma questão de inspiração. Hein, turma? Então, há uma diferença entre copiar e inspirar-se, né? São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Até hoje, né, gente? Tratava-se de uma próspera cidade que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente com a implantação de indústrias e reurbanização. Era, enfim, uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. Ou seja, se eu tenho várias pessoas vindo de lugares diferentes, isso vai contribuir de maneira acentuada para a minha cultura local. Então, aqui, turma, ó, nós temos a imagem, né, do Eliseu Visconti, que é o selo comemorativo do primeiro centenário da independência. Aí depois nós vamos ter a moeda de 500 réis. Uma imagem aqui, ó, do perfil de acesso do Parque de Diversões no centenário da independência, cuja foto o autor é desconhecido. Então, vamos ver aqui esses dois parágrafos. Esse era o ano que o país comemorava o primeiro centenário da independência e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando-o das marras que o prendiam aos padrões estrangeiros. Seria, então, um movimento pela independência artística do Brasil. Então, olha só, turma, vamos parar para pensar aí. Há 100 anos atrás, acontecia a independência do Brasil. 100 anos depois, houve a Semana de Arte Moderna, de 1922, onde onde os brasileiros, os jovens brasileiros, queriam libertar o país de uma tendência, através de um redescobrimento. O que seria esse redescobrimento? É você se reinventar, é você se inovar, é você se atualizar, é você aproveitar o que você tem de arte, de cultura, enfim, de Brasil, e colocar e procurar uma identidade. Olha só, turma, vocês são adolescentes, né? Vocês são adolescentes, vocês já estão, né, por aí no auge da adolescência. Quando vocês se vestem, sei lá, quando vocês viviam 12, 13 anos, vocês não se vestiam de uma forma, vocês não buscavam inspiração em alguém. Hoje em dia vocês não buscam isso para ter uma identidade sua, uma particularidade sua. Você não busca isso. Às vezes você não para pensar, falando, caramba, como que era ridículo, como é que eu vesti isso? Como é que eu fui capaz? Hoje em dia, como é que você está? Você está bem? Então significa que hoje em dia você buscou algo. Esse algo que você buscou, você criou, foi você que desenhou, você criou o tecido, você pintou o tecido, você produziu. Não, gente, você viu alguma tendência, você achou bacana, você viu um artista, sei lá, de repente você viu um amigo, você viu, sei lá o que você viu, que você se inspirou naquela pessoa. Então, mas aí também vai depender muito, né, Brian? Mas a primeira... Tá, não tem mais aquela coisa de como a sociedade me quer ver. Isso que você está querendo dizer, Brian? Porque é isso?
Na questão de cansaço, o quê? Mas se você for para uma festa, você não vai pegar a primeira roupa que alguém... Gente, eu vejo isso na própria escola. Vocês não vão de qualquer jeito para a escola, até mesmo com uniforme. Ah, parem de palhaçada com a minha cara. Ó, os jovens modernistas da semana negavam, antes de mais nada, o academicismo nas artes. A essa altura estavam já influenciados esteticamente por tendências e movimentos como o cubismo. Lembram das vanguardas europeias, gente, que explodiram na Europa? Então, já tinha artistas inspirados por essas correntes, né? Deixa eu ver aqui. Brian passa perfuminho, hidratante, roupinha nova, sei lá. Tu acha que Ó, até aí nenhuma novidade, né, nem renovação. Porque, gente, já existia as vanguardas europeias, mas partindo desse ponto, pretendia utilizar tais modelos europeus de forma consciente para uma renovação de arte nacional, preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexo de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Turma, prova disso é a nossa quadrilha, a festa junina, que foi influenciada pela França, vocês lembram disso? Os nossos cordéis do Nordeste, que foram influenciados por Portugal. Essa arte nova aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Menot Del Picture, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Deixa eu ver aqui. Eu só pentei o cabelo. Para, Eduardo, você é todo de preto para a escola, a ponto da Suzana querer te dar advertência. Bruno sempre de corrente de, sei lá, uma coisa meio rock, meio gótico, não sei, uma cruz Eu tô errado, não, professor. religiosa. Brian sempre de tênisinho, cano longo, de meia, não sei o quê. Ah, para de palhaçada, vocês com a minha cara. Oswald de Andrade, já em 1912, começa a falar do Manifesto Futurista de Marinetti, né? Que propõe o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Então, olha só, o pirralho, né? Ao mesmo tempo, gente, não falem Oswald, é Oswald. Alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimentos como o Pau Brasil, escreve para os jornais expondo... Aqui, gente, não é o movimento Pau Brasil lá do Pedro Álvares Cabral, não. A gente está falando de modernismo. De grupos de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Ó, Revista Paulista, editada de São Paulo, em 1911 até 18, tinha como principal articulador o Oswald e Emílio de Menezes. Revista de cunho literário, esportivo, Sociedade Paulista, crítico e com ideias pré-modernistas. Muito bem impressa e redigida. Esta é a capa do número 59, de 21 de setembro de 12, com uma crítica feroz ao governo do presidente Hermes da Fonseca, que institui o estado de sítio no Brasil. Deixa eu ver aqui a maluquice que vocês estão... Pois é, eu ia com cordão quebrado e 2 anos. Ó, antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A de Lázaro Segall, em 1913, de Anita Malfatti, em 1917. Ó, gente, vocês sabem que a crítica caiu em cima porque eles não consideraram isso obra de arte. Né, que eles achavam que era uma cópia, que as feições eram distorcidas, né? Vocês sabem como que o povo gosta de criticar. Gente, vocês viram há pouco essa questão da arte, né? Que uma idosa ficou extremamente ofendida porque um ator ficou nu na frente. Oh, meu Deus do céu. Gente, vocês há de concordar comigo, ou não, eu acredito que sim, que é uma questão cultural, né? Que essa questão da arte ela é extremamente cultural. Caramba, o Eduardo, gente, Eduardo viveu isso com a avó e com a mãe. Eduardo, você lembra disso em Chico Buarque? Quando nós encenamos, né, ano passado, a Ópera do Malandro, gente. Gente, o Eduardo teve problema com a mãe e com a avó. O Eduardo, professor, eu não tenho problema com a minha sexualidade, eu sou heterossexual, mas elas não entendem isso. Você lembra disso, Eduardo? O problema que você passou com a sua família por causa da gente. Lembro, claro, professor. Né? Então, quer dizer, as pessoas não estão preparadas para isso. Elas não estão.
Não adianta o Eduardo falar que pegava todas as garotinhas da Sulacap, Valqueira e adjacências, que elas não iriam acreditar, né? Pela questão do Eduardo estar Inclusive, vestido. estou vivendo outro problema com a minha mãe. Ah, é? Outro problema. Tem. Agora tem a ver com o Eduardo, depois se você quiser me chamar no WhatsApp para a gente conversar, a gente conversa numa boa. Eu te ouço. Tô bloqueado. É. Você me bloqueou e o Ronaldo. Caraca, Eduardo, agora essa palhaçada tá parecendo o carro do ovo, o carro do frango, sei lá. Olha só, gente, vindo da Alemanha, o pintor Lázaro Segal realizou uma exposição em São Paulo e outra em Campinas, ambas recebidas com uma fria polidez. Desanimado, Segal seguiu de volta à Alemanha, só retornando ao Brasil 10 anos depois, quando os ventos sopravam mais a favor. Olha isso, gente. Quer dizer, desanimado, né? Claro, será que as pessoas vão entender a questão da arte? Opa, desculpem. A exposição de Anita Malfatti, em 1917, recém-chegada dos Estados Unidos e da Europa, foi outro marco para o modernismo brasileiro. As obras da pintora, então afinadas com as tendências vanguardistas do exterior, chocaram grande parte do público, né? Até porque causou violências, reações da crítica conservadora. Gente, o Monteiro Lobato foi um... Gente, vocês estão lembrando o que foi Monteiro Lobato na Semana de Arte Moderna, no pré-modernismo do Brasil? Vocês estão lembrando disso? Que todo mundo acha que ela foi... Bruno, isso é ridículo. Foi aquela... Que todo mundo acha que foi aquela... Que Monteiro Lobato é aquela coisa de narizinho, que é aquela coisa de Saci Pererê. E todo mundo sabe, na verdade, quem foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, gente, ele teve críticas pesadas e sérias sobre a Semana de Arte Moderna, a ponto de não comparecer na semana do evento. Vocês estão lembrando disso, turma? E todo mundo acha que Monteiro Lobato é só o pai da Emília, né? Da tia Anastácia, daquela galera do sítio. Monteiro Lobato é muito mais complexo que isso, né? Um dia eu estava batendo papo com a Jaqueline sobre isso, né? Dessa polêmica, o artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A propósito... Olha isso, gente, como que ele é arrogante. A propósito da exposição Malfatti, publicado na seção Artes e Artistas, da edição de 20 de 1917, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. Olha só, turma. Aqui tem um farol da Anita Malfatti, né? Ele não considerava isso, da própria coleção Chateaubriand. E aqui a imagem de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato poderoso. No artigo publicado nesse jornal, Monteiro Lobato preso... Olha isso, gente! Preciso que vocês entendam isso. No artigo publicado nesse jornal, Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. Ou seja, ele é danado, né? Mas Monteiro Lobato vai mais longe ao criticar os novos movimentos artísticos. Assim escreve que quando as sensações do mundo externo transformaram-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso que a harmonia do universo sofria completa alteração ou que o nosso cérebro esteja em pane, por virtude de alguma grave lesão, enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato, e é falsa a interpretação que do bichano fizer um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Gente, ele era extremamente crítico, ele não aceitava, ele era extremamente conservador. E detalhe, um escritor, um homem que mexia com literatura, ser conservador, né? Era uma incoerência, né? O Monteiro Lobato, ele era uma incoerência, na verdade. A exposição, entretanto, marcou o início de uma luta, né, reunindo ao redor dela jovens despertos para uma necessidade de renovação da arte brasileira. Lembrando, turma, a arte brasileira
Eu estou voltado para a questão da literatura, para a questão da música, para a questão do teatro e, claro, para a questão da música. Além disso, os clássicos ideais que a semana propunha já podiam ser notados em trabalhos de artistas que dela participaram, né? Além de outros que foram excluídos do evento. Ó, turma, desde a exposição de Malfatti, no caso Malfatti é a nossa Anitta, né? Havia dado tempo para que os artistas de pensamento semelhante se agrupassem. Em 1920, por exemplo, Oswald de Andrade já falava de amplas manifestações de ruptura, com debates abertos. Essa divisão entre defensores de uma estética conservadora e os de uma renovadora prevaleceu por muito tempo e atingiu seu clímax na Semana de Arte Moderna. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos, como os arquitetos Antônio Moya e George Pisseremble, os escultores Victor Brecheret e W. Rimberg, os desenhistas e pintores Anita Malfatti, de Cavalcante, João Graz, Martins Ribeiro, Zina Aita, João Fernando de Almeida Pedro, Inácio da Costa Ferreira, Vicente do Rego Monteiro e de Cavalcante, o idealizador da semana e autor do desenho que ilustra a capa do catálogo. Olha, gente, eu tenho uma camisa, eu tinha uma camisa com esse logo. Eu coloquei isso aqui numa prova uma vez de uma escola do 3º ano do médio. O próprio idealizador, né, que desenhou isso é bem... Além disso, havia escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menor del Picha, Sérgio Milly, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Renato de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. Na música estiveram presentes nomes consagrados como Vila Lobos, Guiomar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Gente, já ouviram falar, né? Principalmente a galera aí de música, né? Gente, falar nisso, cadê o Lucas Calixto, hein? Lucas Calixto eu não vejo mais. O Lucas Calixto tá viajando, né? Fernando Beiramar, eu não entendo Fernando Beiramar, gente. Fernando Beiramar me enche, me torra o saco, a paciência. No WhatsApp é um inferno, eu não posso postar nada. Aí está viajando como sempre. É, né? Quem pode, pode, né? Não entendo, não participam da minha aula e tiram nota máxima em tudo. Não entendo isso. A cola tá rolando, né? E nada, professor, a gente é inteligente. Uhum. A semana, eu finjo que sou idiota, né, Fernando? Isso é mais barato, o Eduardo. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, nacionalistas em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. Gente, vocês estão conseguindo entender? Exemplo, ó. Quando eu falo assim, quando a gente fala que a gente ama uma pessoa, existe uma diferença entre você amar uma pessoa e você amar estar com a pessoa. Estão conseguindo entender? Ou não? Então, existe uma paixão quando eu tento conseguir uma resposta diferentemente de eu ter conseguido uma resposta. Estão conseguindo entender, turma? Ó, de repente, vocês estão apaixonados por alguém, né? Ou vocês estão apaixonados pela pessoa que ela é, ou vocês estão apaixonados por aquilo que ela representa. Gente, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Estão percebendo a diferença? Né? Você se apaixona por uma pessoa, você se apaixona por aquilo, sei lá, pelo ato de se apaixonar. Você gosta de estar apaixonado. Então, você sente falta, não da pessoa, você sente falta de estar apaixonado. Tem muita diferença. Sim. E as pessoas confundem, né? As pessoas falam assim, caramba, eu estou sentindo uma falta da pessoa. Não, gente, aquela história. Quando a gente está amando, o amor é libertação. Amor é liberdade. Quem ama não prende, porque quem ama, o ser que te ama vai e volta.
Então, é uma questão de confiança, né? Você não vai prender alguém que você ama com aquele sentimento todo de possessão, de possessividade. Isso não existe, né? Amar é libertação. Então, ou você ama a pessoa, ou você ama a circunstância, né? Jura, Bruno? Bruno, você está falando sério ou você está brincando? Caramba, Bruno, nunca imaginei isso. Pra mim, vocês estavam super apaixonados. Por que, mano, você terminou? Aí, Eduardo, para com essa maluquice, fala direito. Cara, o Brian é tão escroto, né? Meus. Bruno, cara. Mas eu nunca imaginei, Bruno, uma coisa que eu nunca parei para pensar assim. Porque eu achava vocês numa harmonia bacana. Exemplo, Milena e Gustavo. Não imagino Milena e Gustavo assim. Tô entendendo? São coisas assim, sei lá. Mas é aquilo, né? Tudo tem um momento, né, Bruno? Eu acho que. Já bateu um mês. O que é isso? Bruno, eu não entendi. Você me desculpa, já bateu um mês é o quê? Já estão um mês separados, é isso? Entendi, filho. É chato, né? É chato isso, mas eu não sei, eu acho que tinha que ser eu acho que. Brian, cala a boca, Brian. Eu tô falando direito com o Bruno, você vem de palhaçada. Bruno, complicado, né, velho? Eu tô falando isso, Brian, Bruno, porque eu fiquei surpreso, né? Porque eu achava vocês dois tão, né, como eu falei, né, harmônico. Mas enfim, né? Vida que segue, né? Hoje você se apaixona de novo, vocês são jovens demais, né? Vocês vão se apaixonar muito mais de uma vez. Semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias. Agora eu entendi uma coisa que eu vi no Facebook, Bruno. Agora eu entendi. Semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, nacionalistas em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido, né? Sentia-se muito mais de um desejo de experimentar. Isso já foi, tô maluco. Só um minuto aqui. Eita. Não, é que eu tinha visto uma foto super bonita e você não tinha curtido nem comentado. Eu achei aquele estranho. Né? Você, como namorado, iria falar alguma coisa, né? Ah, meu, que linda, não sei o quê. E você não comentou nada. Eu achei aquele esquisito. Porque eu curti. E eu tava imaginando que você ia comentar alguma coisa e você não comentou. Aí eu achei estranho. Casa cheia, abertura oficial do evento, espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo. Várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. Gente, por quê? Porque o público estava acostumado com uma arte tradicional, uma arte convencional, ortodoxa. De repente vem uma arte inovadora. Então é aquilo, é você se acostumar com a novidade. Até você se acostumar com a novidade, né, turma? O que você já falou mal daquilo que é novo. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcreveu em certa calma neste dia. Até o Eduardo chegar, né? Quarta-feira, Guilmar Novaes era para ser a grande atração da noite, contra a vontade dos demais artistas modernistas. Aproveitou um intervalo de espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, na iniciativa aplaudida pelo público,
Mas a atração nessa noite foi a palestra de Menotti Del Pitta sobre arte estética. Menotti apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos. Olha que falta de respeito, gente. Que se alternam e confundem com aplausos. Quando Ronald de Carvalho leu o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, poema criticando abertamente o parnasianismo e seus adeptos, o público faz coro atrapalhando a leitura do texto. Ah lá, gente. Enfunando os papos, saem da penumbra, os pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como prima em comer os hiatos, que arte nunca rima os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi. Meu pai foi rei. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Brada um assomo sapo tanoeiro. Agrada a arte como lavor de joalheiro. Os bens do estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo, outros sapos pipas, um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe. Longe dessa grita de onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa, lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé. No peral profundo e solitário que soluças tu, transidos de frio, sapo cururu da beira do rio. Gente, caramba, os caras acostumados com o parnasianismo, né? Olavo Bilac, aí vão ler Manuel Bandeira. Né? O Ronald Carvalho vai ler Os Sapos. Meu pai foi, não foi. Ele falando da gramática, acabando com a sintaxe, né? Os hiatos, acabando com a fonética. Eu não vou falar de hiato. Para que eu vou falar de hiato? Caramba, gente! É claro que os literatos caíram em cima dessa novidade, não é? A gente aprende português para quê? Para, na hora de expor a estética, não existir. O dia mais tranquilo da semana, apresentações musicais de Vila Lobos, com participação de vários músicos. O público em número reduzido, portava-se com mais respeito, até que Vila Lobos entra de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com chinelo. O público interpreta a atitude como futurista, desrespeitosa, e vai o artista impiedosamente. Mais tarde, o maestro explicaria que não se tratava de modismo, e sim de um calo inflamado. Olha isso. Tudo que era básico, gente, virou como se fosse uma afronta. Quer dizer, o Vila Lobos estava com o pé, com um calo, por isso que ele foi com o chinelo. E a crítica já achou que aquilo era modernismo, que era inovação. Gente maluca, né? Olha aqui, turma, os retirantes de Portinari. Lembra dessa imagem de Portinari, gente, que foi até agraciada e ilustrada em Vidas Secas, na segunda geração modernista de Graciliano Ramos? Vocês, né, lembram que a gente viu isso? Acredita-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido originalmente o alcance e amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. A exposição de arte, por exemplo, parece não ter sido coberta pela imprensa da época. Somente teve nota publicada por participantes da semana que trabalhavam em jornais como Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Graça Aranha. Justamente os 3 conferencistas cujas ideias causaram grande alarde na imprensa. A semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a presenteou com um valor histórico e cultural talvez inimaginável. Virou até, gente, minissérie da Rede Globo. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum a todos. Por isso, ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas pleiteando a mesma herança. Entre movimentos que surgiram na década de 20, destacam-se o Movimento Pau Brasil, o Movimento Verde Amarelo, o Grupo ANTA, o Movimento Antropofágico. A principal forma de divulgação destas novas ideias se dava através das revistas, entre as que se destacam encontros a Revista Claxon e Revista da Antropofagia. Olha o Movimento Pau Brasil aí, gente. Lembram disso? Que colocaram a palavra Pau Brasil na bandeira em lugar a ordem e progresso. O Movimento Pau Brasil foi um movimento artístico lançado em 1924
por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitivista, buscando uma poesia ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, que foi inspirada nos movimentos de vanguardas europeias, né? Devido às margens que Oswald fazia à Europa. O movimento exaltava a inovação na poesia, o primitivismo, a era presente, ao mesmo tempo em que repudiava a linguagem retórica na poesia. Convivem dialeticamente o primitivo e o moderno, o nacional e o cosmopolita, sendo ideologicamente a raiz do movimento antropofágico. Já o movimento verde-amarelo, gente, o grupo de ANTA, foram movimentos culturais que decorreram na Semana de Arte Moderna em 22, né? Na literatura teve a característica de textos patrióticos, ufanistas, idealizando o país, ou seja, a brasilidade pesando em cima desse movimento. Características formais, versos livres, não tinha rima, não tinha métrica em estrofação, o discurso era não linear, não tinha uma linha de raciocínio. Recusando todo e qualquer contágio com ideias europeias, este movimento é uma reação às intenções primitivas do pau-brasil, liderado por Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta, Plínio Salgado e outros. O grupo acabou caindo no nacionalismo ufanista, escolhendo como símbolo de suas ideias a anta, animal que tinha uma função mítica na cultura tupi. Esse movimento converteu-se em 26 ao chamado Grupo da Anta, que seguiu uma linha de orientação política nitidamente de direita, da qual sairia na década de 30 o integralismo de Plínio Salgado. Agora, o Manifesto Antropofágico, né, gente? Foi um manifesto literário escrito por Oswald de Andrade, publicado em maio de 28, que tinha por objetivo repensar a dependência cultural brasileira. Propunha basicamente devorar a cultura e as técnicas importadas, né? E sua reelaboração com autonomia, transformando o produto importado em exportável. O nome do manifesto recuperava a crença indígena. Os índios antropófagos comiam o inimigo, supondo que assim estavam assimilando suas qualidades. Ou seja, gente, o que nós importávamos agora virou movimento para exportação. Né? Nós importávamos a arte dos outros países da Europa. Agora, a nossa arte vai ser exportada para os países da Europa. O manifesto foi publicado na primeira edição da Revista de Antropofagia, meio de comunicação responsável pela difusão do movimento antropofágico brasileiro. A linguagem do manifesto é majoritariamente metafórica, contendo fragmentos poéticos, bem-humorados, e tornava a fonte teórica principal do movimento. Então, vamos a uma ilustração aqui, né? O Manifesto Antropofágico foi um marco no modernismo brasileiro, pois não somente mudou a forma do brasileiro de encarar o fluxo de elementos culturais do mundo, mas também colocou em evidência a produção própria, característica brasileira na arte, acendendo uma identidade tupiniquim no cenário artístico mundial. Logo após a realização da semana, alguns artistas fundamentais que dela participaram acabaram voltando para a Europa ou indo lá pela primeira vez, no caso de Cavalcante, dificultando a continuidade do processo que se iniciara. Por outro lado, outros artistas igualmente importantes chegavam após estudos no continente, como Tarsila do Amaral, que foi um dos grandes pilares, né, do modernismo. E ela, gente, teve uma fé, né, com Oswald de Andrade. Houve ainda bastante confusão estilística e estrangeirismo contrários aos ideais da mostra, como demonstram títulos como Sapo, de Brecheret, Café Turco, de Cavalcante, ou Cubismo, de Vicente do Rego Monteiro. Não resta dúvida, porém, que a semana integrou grandes personalidades da cultura na época e pode ser considerada importante marco do modernismo brasileiro, com sua intenção nitidamente anti-acadêmica e introdução do país nas questões do século. A própria tentativa de estabelecer uma arte brasileira livre de mera repetição de fórmulas europeias foi de extrema importância para a nossa cultura e a iniciativa da semana. Uma das pioneiras nesse sentido, aliás, o principal... Só um minuto, turma. Vai acabar aqui, né, turma?
Turma, aqui nós temos algumas imagens do Abaporu, de Tarsila do Amaral, os operários de Tarsila do Amaral, né? Aqui nós já temos o grupo de meninas de Cândido Portinari, os meninos brincando também do Cândido Portinari, o retrato de Joaquim Rego Monteiro, de Vicente Rego Monteiro. Ó, Mulheres na Janela, de Di Cavalcante. Lembra dessas bandeirinhas, gente? Ó, aqui, Menino e Ovelha.